A quarta temporada da série antológica Love, Death and Robots chegou na Netflix e eu maratonei os 10 episódios. Olha, maratonei fácil. Porque foi muito divertido maratonar essa temporada. Talvez essa seja a grande virtude desse novo ano da série, desse novo volume da série. Porque Love, Death and Robots alcançou aquele prestígio que geralmente coloca as séries numa posição bem desafiadora. Isso aconteceu muito com Black Mirror, sabe? Essa tentativa de soar mais ambicioso, mais ousado, acaba não necessariamente levando essas obras para caminhos assim interessantes. E eu acho que essa quarta temporada de Love, Death and Robots resolve isso com diversão, com um pouco de despretensão temática, narrativa. São histórias, assim, existem algumas histórias com temas mais complexos, mas existem histórias de terror, histórias divertidas, de comédia que querem fazer rir. Eu gosto muito do rumo dessa quarta temporada, que talvez não tenha um episódio daqueles magníficos, como, por exemplo, O Jardineiro, da temporada anterior, da terceira temporada, ou o Zima Blue, que foi um episódio que furou a bolha, acho que todo mundo viu, todo mundo que assina Netflix viu, esse maravilhoso episódio de Love, Death and Robots. Talvez essa temporada não tenha um desses episódios, mas tem vários episódios muito divertidos. Eu vou falar sobre cada um deles no vídeo de hoje. E aí, galera, eu sou o Thiago, e antes de começar a analisar os 10 episódios dessa nova temporada de Love, Death and Robots, eu quero pedir para vocês deixarem um like aqui no vídeo, seguirem o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito. Estamos chegando à marca aí de 5.500 seguidores e eu conto muito com vocês para isso. Pouquinho em pouquinho estamos alcançando essa marca e todo like importa, todo compartilhamento importa. E se você não está me seguindo, me siga porque isso vai me ajudar muito. E assim, eu sei que não existe uma ordem certa para assistir Love, Death and Robots, mas aqui na análise dos episódios eu vou seguir a ordem do aplicativo da Netflix. Então eu vou começar por Can't Stop, episódio dirigido pelo David Fincher, que é aquele episódio que gerou muita expectativa por ter o nome da marca Red Hot Chili Peppers, essa grande banda de rock envolvida. E assim, basicamente esse episódio ele é um clipe do Red Hot Chili Peppers, um clipe da música Can't Stop, uma apresentação com bonecos de marionete, né? Obviamente animados digitalmente. E eu gosto de algumas coisas nesse episódio, assim, no que diz respeito ao aspecto técnico meramente, porque ele não tem uma construção narrativa, tem até uma coisa ali de aprisionamento, um comentáriozinho, mas ali meio pro final do clipe eu achei que até fosse avançar esse olhar, mas não, termina sendo basicamente um clipe do Red Hot Chili Peppers. Mas assim, o design de som nesse episódio é maravilhoso. Assistam com fone de ouvido, vocês vão ouvir tudo, cada linha da banda, do baixo, da guitarra, da bateria, os vocais que a gente não costuma ouvir no show. Achei muito interessante, né, sobre esse aspecto, além do aspecto da animação muito criativo, muito expressivo. Uh, Foi divertido ver o Red Hot Chili Peppers no formato animado, mas assim, é um episódio que não está nem de longe entre os melhores de Love, Death and Robots, nem dessa quarta temporada, muito menos da série como um todo. E assim, seguindo essa ordem, quando eu assisti Mini Contatos Imediatos, eu pensei, será que esse ano Love, Death and Robots vai decepcionar? Porque esse episódio, ele é basicamente uma extensão de um episódio da segunda temporada, da terceira temporada, melhor dizendo, que era a Mini Noite dos Mortos-Vivos, que é o mesmo conceito, é o mesmo diretor, as mesmas escolhas estéticas, a mesma piada no fim, só que trocando os zumbis por uma invasão alienígena. Eu até acho que esse segundo episódio, diferente de A Mini Noite dos Mortos-Vivos, ele consegue fazer melhores referências a obras da ficção científica, filmes, enfim, livros. Tem uma série de referências aqui que são até bem criativas, mas a dinâmica é a mesma, sabe? Os desdobramentos são os mesmos. É divertido de assistir, mas longe de ser memorável, marcante. E parece um pouco assim, sabe? Faltou ideia, vamos fazer uma coisa que deu certo num primeiro momento, dentro de um outro gênero. Eu não gosto tanto assim. Eu não gosto nem muito do A Mini Noite dos Mortos-Vivos.
Esse aqui eu acho que eu até gostei um pouquinho mais por causa dessas referências, mas tirando isso, eu acho que é uma ideia que, sabe, narrativamente falando e visualmente até eu acho que não funciona tanto pra mim. E aqui as coisas começaram a melhorar com o terceiro episódio, Spider-Rose, dirigido pela Jennifer Yu Nelson, que dirigiu Kung Fu Panda 2, Kung Fu Panda 3, e aqui faz um trabalho bem diferente, uma pegada mais hiperrealística, obviamente dentro de um cenário distópico, um cenário futurista com a pegada cyberpunk, ciborgues, uma história de vingança, de dor dessa mulher que quer se vingar de um mercenário que tirou a vida do marido dela. E ela acaba fazendo um acordo com uma outra espécie de alienígena e recebe esse bichinho aqui para ficar com ela por 90 dias. E ela não entende muito bem por quê, mas ela começa a se comunicar com esse bichinho e esse bichinho vai preenchendo o vazio dela. Eu acho bem interessante como esse episódio fala sobre o luto dentro desse contexto tecnológico, o vazio sendo preenchido por uma presença que vai fazendo ela lidar com as próprias dores, com as angústias, com aquilo que ela não queria lidar, experimentar talvez uma perspectiva de futuro. É um episódio que fala muito sobre essa questão das etapas do luto, e embora no final tenha ali um desfecho meio abrupto, com cenas de ação e tal, que dialogam com a história de vingança dessa personagem, eu gosto das escolhas estéticas dele, a personagem é muito expressiva, desse olhar pro luto, e a cena final é bem legal, assim, todo o desfecho é bem interessante e diz muito sobre essa personagem, o estudo de personagem e a dor que é perder alguém que você ama. Spider-Rose está entre os melhores episódios dessa quarta temporada. Eu acho que vocês vão gostar. O quarto episódio é Os Caras do 400, episódio assinado por Robert Valley, que fez nada mais nada menos do que Zima Blue. E nos primeiros segundos você vai reconhecer a estética. É um episódio delirante visualmente, sobre uma gangue ou várias gangues que se unem numa metrópole absolutamente destruída por uma presença, enfim, uma presença que realmente eu não consegui capturar que presença era aquela, presença, uma força sobrenatural personificada em bebês gigantes que soltavam raios, enfim. E eu adoro como esse episódio ele consegue aliar potência visual, a construção narrativa, a construção de personagens bem interessantes e as cenas de ação, enfim, é um episódio com aquela pegada nós contra o mundo, uma energia assim muito própria e visualmente, volta a falar, a assinatura do Robert Valley é muito presente aqui, é violento, tem uma beleza ali que se confunde sabe, os ataques com a brutalidade, a maneira como ele filma e registra tudo isso na animação, através da animação, é muito expressivo. Assim, é diferente de Zima Blue, é uma outra proposta, mas é tão marcante quanto, principalmente no que diz respeito ao aspecto visual. Eu adorei o quinto episódio, chamado A Outra Coisa Grande, e eu me diverti muito assistindo esse episódio. Ele conta a história de um gato doméstico, que tinha planos de dominar o mundo, mas não sabia como fazer isso, não de barriga vazia, até que os donos dele compram um robô inteligente para fazer tudo assim na casa. E o gato começa a se comunicar com esse robô, olha o perigo. E eu gosto como esse episódio, dirigido pelo Patrick Osborne, ele consegue brincar com essa questão do medo, da insegurança com relação ao uso da inteligência artificial e de tecnologias que utilizam de IAs no nosso dia a dia e, ao mesmo tempo, da naturalização de tudo isso dentro de um ambiente doméstico. Eu acho que ele é muito criativo ao fazer isso com humor, com, sabe, um traço que ele é lúdico, ele é bem divertido de se ver, mas ao mesmo tempo ele não foge desse comentário social sobre a questão tecnológica no nosso estilo de vida. Episódio bem inteligente, gostei muito, e se conecta com os episódios daqueles dos três robôs vagando pelo mundo pós-apocalíptico. Vocês, quem viu Love, Death and Robots sabe, existe uma conexão clara entre esses episódios, enfim. Gostei muito.
de A Outra Coisa Grande. O sexto episódio é Gólgota, um raro live action dentro de Love, Death and Robots. Na verdade, é um live action com elementos, um forte elemento do CGI sendo utilizado ali. Ele é dirigido pelo Tim Miller, que é o criador da série. E assim, esse episódio pra mim, eu nem vou me alongar muito, porque eu acho que ele é um episódio que ele tem um conceito magnífico que não seria resolvido num curta-metragem. E principalmente no que diz respeito ao olhar para a religião, que se torna um tema recorrente nessa temporada. Porque eles passam num mundo em que alienígenas invadiram o planeta Terra, ninguém está entendendo muito bem o porquê, e um padre foi meio que selecionado para se tornar um interlocutor entre essa espécie alienígena e a raça humana, e esse padre ele teria testemunhado um milagre envolvendo um golfinho. E essa é a história. E o Tim Miller encontra aqui uma ponte para fazer um comentário assim, provocante sobre religião, sobre messianismo. De fato, por que apenas no nosso mundo Jesus teria nascido? Um ser, filho de Deus? Por que não poderia existir um Jesus de uma outra espécie intergaláctica? É uma provocação aqui, que é uma provocação, como eu disse, conceitualmente falando, bem interessante, mas o episódio ele meio que fica no conceito, sabe? Ele fica nesse conceito. E se uma outra espécie intergaláctica tivesse encontrado o seu Jesus e tivesse disposta a se vingar daqueles que fizeram algum tipo de mal a ele? É uma premissa provocante, mas o episódio não vai muito além disso. O que falar de O Grito do Tiranossauro, o sétimo episódio de Love, Death and Robots? Pra mim, tem muito das principais virtudes da série. Ele é dirigido pelo Tim Miller e eu acho que isso diz muito. É um episódio super empolgado, super adrenalizado, que faz uma mistura de referências pop que são assim, pra quem curte, eu acho que vai tornar tudo muito prazeroso, porque tem gladiadores, tem uma elite, um futuro em que uma elite domina, sabe, a existência na Terra, que se subdivide em colônias. Me lembrou um pouco Duna nesse aspecto. Tem dinossauros e tem homens e mulheres lutando por essa atenção da elite numa espécie de coliseu futurístico, moderno, enfim. E eu gosto muito das escolhas estéticas, óbvio. É uma animação muito impressionante visualmente falando, mas eu acho que isso aqui é meio que se repetir, sabe, no que diz respeito à violência, a construção da escala aqui é um diferencial, porque são humanos que eu não sei nem qual palavra usar, que usam dinossauros para se enfrentarem, enfim, uma corrida, mas também é batalha, enfim, e toda essa questão da lógica dos gladiadores, mas tem toda uma trama também por trás de uma personagem, da personagem principal, que é bem desenvolvida dentro dessa escala, e o episódio vai bem do micro ao macro, criando um impacto visual, mas criando uma construção de uma história, de uma narrativa feminina que eu gostei muito, não esperava que fosse ser tão sólida assim. É um dos bons episódios dessa quarta temporada e é um dos mais divertidos de se assistir, sem dúvida. E o que falar desse oitavo episódio chamado Como Zack Entendeu a Religião? Assim, se você gosta de terror, histórias de terror, se você gosta de histórias sobre a Segunda Guerra, se você gosta de animação, você vai querer ver isso aqui. Porque é uma mistura assim perfeita, é uma mistura expressiva, uma mistura ultra violenta, uma história que é dirigida pelo Diego Porral, que é um dos diretores da cultuada série de animação Planeta dos Abutres da Max, e acho que você vai entender muito da qualidade a partir dessa referência, porque quem viu sabe, é uma das melhores coisas que eu vi dentro do segmento nos últimos anos, e aqui você sente um pouco dessa energia, dessa coisa violenta, assim, muito imaginativa. Não é só você pensar uma violência assim gráfica, olha como eu posso fazer coisas impactantes. Não, é dentro de uma história com uma estética própria, sombria, de um destacamento militar das forças aliadas, mais especificamente uma tripulação de uma aeronave, de um bombardeiro, que é recrutada para fazer uma missão meio secreta, bombardear uma igreja na França
eles não sabiam muito bem por quê, porque eles estavam indo bombardear essa igreja, por que eles estavam sozinhos nessa missão. Mas, quando você assistir, você vai entender. E envolve coisas assim, uma mistura muito sombria, e essa mistura sombria reflete o contexto da guerra, mas reflete especificamente o que o diretor queria trazer para essa história, a maneira como ele usa ícones religiosos, ícones da Segunda Guerra, dentro de uma história desse grupo de indivíduos diante de uma força que era muito superior e muito mais perversa do que eles imaginavam encontrar. Enfim, episódio brilhante, para mim é um dos meus episódios favoritos dessa quarta temporada e é um dos meus episódios favoritos de Love, Death and Robots até aqui. O nono episódio, Dispositivos Inteligentes, Donos Idiotas, é uma série de anedotas assim, bem tecnológicas. É um episódio despretensioso, mas com momentos bem divertidos. Ele é centrado na perspectiva de objetos inteligentes do nosso dia a dia. Escova elétrica inteligente, ducha elétrica, banheiro inteligente, enfim, vaso sanitário inteligente. E esses seres tecnológicos contando um pouco das suas vivências, obviamente, dos maus hábitos dos seus donos, pelo menos sob a perspectiva deles. E assim, tem pelo menos umas 2 ou 3 piadinhas aqui bem engraçadas. Não é um episódio brilhante, longe disso. Mas a piada da escova, a piada da ducha de banho, é muito boa a piada da ducha de banho. Eu ri muito, sabe? Tem umas piadinhas bem legais aqui. Como eu disse, é uma ideia. E Love, Death and Robots tem muito isso. Conceitos intrigantes, traços expressivos. Aqui tem uma coisa meio stop motion, assim, bem legal, bem expressiva. Mas é uma ideia que ela não é aprofundada devidamente. Então, vira apenas algumas boas piadas, outras nem tanto. Mas eu acho que é um episódio daqueles episódios que você dá uma quebrada e ao mesmo tempo dá a oportunidade da série testar outras coisas, principalmente no que diz respeito ao tempo de comédia, que tem uma comédia um pouco diferente, um time cômico um pouco diferente do que a gente viu na série até aqui. Uma coisa mais textual, menos visual, entendeu? Tem algumas boas ideias aqui, mas eu acho que esse tá longe de ser um dos melhores episódios dessa quarta temporada. Mas tudo bem, porque o melhor ficou para o final. O 10º episódio, chamado Pois Ele Se Move Sorrateiramente, é o meu favorito dessa quarta temporada de Love, Death and Robots. É um dos meus favoritos da série. Conta a história de um poeta solitário que tinha como fiel escudeiro o seu gato, e ele se vê atormentado pelo demônio em pessoa, que invade o castelo dele e querendo propor um acordo, querendo, em troca da alma dele, fazer com que ele escreva o poema que poderia colocar a raça humana sob o controle dessa força maligna. E, obviamente, quem é a nossa linha de defesa? Quem é a última linha de defesa? Não só do poeta, mas de nós, pobres humanos. O gato, porque os gatos são sagrados em Love, Death and Robots. Então, ele é um episódio que ele tem toda uma construção visual e de simbologia muito sombria, muito gótica, expressivo visualmente, assim, é difícil, me faltam palavras para traduzir. Você olha aqui nessa imagem, você percebe um pouco dessa presença. É uma animação 2D que se funde com digital de uma forma assim muito, mas muito criativa. Me lembrou um pouco das animações ali dos traços, um pouco daquela mistura do final ali dos anos 90, sabe? Aquela pegada meio um pouco Bela e Fera, sabe? Mas sem a estética lúdica da Disney. Mas isso com um senso de humor, com esse olhar para mitologia, misturando a questão, sabe, desse olhar cristão para o mal, com a mitologia egípcia, com a questão dos gatos enquanto entidades divinas, e criando esse paralelo assim muito criativo dentro de um cenário gótico, desse castelo vazio, enfim. É brilhante esse episódio, é brilhante, tudo nele me impressionou muito. Eu terminei esse episódio muito feliz e é uma bela forma de se terminar essa quarta temporada de Love, Death and Robots. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O que você achou
dessa quarta temporada de Love, Death and Robots. Qual é o seu episódio favorito? Qual que você menos gostou? Diga nos comentários. Não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso vai me ajudar muito. Tchau, gente.